Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a passadeira magnífica. Lembrando que já tem vídeo aula do tapete menor aqui no canal. A passadeira ficou medindo no meu ponto 1,40 no comprimento por 52 de largura. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim o YouTube lhe notifica sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Se você gostou deste trabalho, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam alcançar o meu canal. Isso me ajuda bastante e eu ficarei muito grata a cada um de vocês por isso. Para confeccionar a passadeira, eu usei barbante número 6 na cor cru. Eu usei aqui para fazer os detalhes do ponto puff e aqui no pico de acabamento eu usei esse fio de Barroco Max Color número 6. Essa cor é a cor Ambar 7207. Usei também Barroco Max Color número 6 na cor Verde Militar. A cor é 5718 e a agulha de número 3,5. Para iniciar, eu vou fazer aqui o nozinho inicial para prender o fio. Feito aqui o meu nozinho inicial, eu vou fazer um cordão com 149 correntes. Vou fazer aqui as minhas correntinhas e eu retorno. Trabalhei aqui 149 correntinhas, cheguei aqui no final, laço o fio e vou contar. 1, 2, 3, na quarta corrente a gente vai fazer um ponto alto. Venho na próxima corrente, faço um ponto alto. Venho na próxima e faço um ponto alto. Vou trabalhar todo o meu cordão de corrente fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Trabalhei aqui todo o meu cordão de correntes, fazendo ponto alto para cada corrente de base. A gente ficou com um total de 147 pontos altos, certo? Contando com essas correntinhas que a gente virou aqui no início, 147 pontos. Cheguei aqui no final, laço, junto com esse mesmo ponto, nessa mesma correntinha, a gente faz mais 6 pontos altos. Esses 6 pontos altos é aqui que forma a nossa parte oval. Então, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o meu quinto ponto e o sexto. Então, aqui eu trabalhei os 6 pontos altos aqui da volta e vou trabalhar mais um no mesmo ponto, na mesma correntinha, que já é o meu primeiro ponto aqui da lateral. Então, aqui a gente ficou com 8 pontos altos aqui, todos na mesma correntinha. Eu tenho o último que vem aqui da lateral, tenho os 6 pontos, que é da parte oval, e tenho o primeiro que já inicia aqui a minha parte reta do tapete, certo? Então, agora eu vou fazer ponto em cima de ponto. Venho aqui no próximo, vou fazer ponto alto. E aqui eu já vou escondendo essa pontinha que eu tenho aqui atrás, olha. Então, a gente vai fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no finalzinho aqui da nossa base. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, olha, faltando trabalhar apenas o último ponto alto, que é essas correntinhas que a gente virou. Então, venho aqui, venho nessa primeira correntinha e vou fazer o meu último ponto alto aqui da minha lateral. Então, aqui a gente já tem o último ponto alto aqui da lateral e tem o primeiro do outro lado. Agora, a gente faz apenas os 6 que forma aqui a nossa parte oval. Nessa mesma correntinha, eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2,
Então, trabalhei aqui, ó, meus 6 pontos altos aqui da parte oval. E agora a gente fecha com um ponto baixíssimo nessa última correntinha aqui, ó, que é aquelas correntinhas que a gente subiu. Então, aqui nessa última eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, a gente fica dessa forma aqui. A gente fica com 147 pontos em cada lateral e 6 pontos aqui na parte oval. Agora, a nossa próxima volta. Eu estou aqui no primeiro ponto da minha lateral. Vou subir 2 correntes aqui no primeiro ponto, laço, venho no segundo ponto, puxo o fio, vou tirar aqui só a primeira laçada do meu ponto, ficando com a outra na agulha. Laço, venho no terceiro ponto, puxo aqui o ponto e tiro a primeira laçada. Agora, eu fiquei aqui, ó, com 3 alças na agulha, fecho todas de uma vez, dessa forma. Então, a gente ficou com 3 pontos altos fechados junto. Vou fazer 2 correntes, laço, já venho no próximo ponto. Puxo aqui meu ponto alto, tiro só a primeira laçada. Laço, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada. Laço, venho no próximo ponto, tiro aqui mais uma laçada. Novamente, eu tenho aqui, ó, 3 pontos altos inacabados. Fecho todos de uma vez. A gente vai ficando dessa forma, sempre 3 pontos altos fechados juntos. Fechei os 3 pontos altos juntos, vou fazer 2 correntes. 2 correntes, laço, novamente, vou fazer 3 pontos fechados juntos. Puxo o primeiro, só a primeira laçada. Puxo o segundo, tirando só a primeira laçada. Laço novamente, venho no terceiro, tiro aqui só a primeira laçada. Agora, eu fecho os 3 de uma vez. Vou trabalhar toda a minha lateral dessa forma e chegando na parte oval, eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. A gente ficou com 49 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, 49. Cheguei aqui na volta, meu último bloquinho, ó, o último ponto fica aqui no último ponto alto que vem da lateral. Aqui a gente vai trabalhar agora os 6 pontos altos. Então, eu faço aqui as 2 correntes, laço, venho aqui no primeiro ponto dos 6, faço um ponto só a primeira laçada. Laço novamente, eu venho no mesmo ponto, puxo um pontinho só a primeira laçada. Laço novamente, eu venho no mesmo ponto, puxo aqui a minha laçada, tirando só a primeira. Agora, eu fecho os 3 pontos de uma vez, da forma que a gente já estava fazendo. Só que os 3 pontos é todos no mesmo pontinho de base. Olha, a gente fechou 3 pontos juntos, todos no mesmo pontinho de base. Aí, eu faço as 2 correntes. 2 correntes, laço, aí eu venho no segundo ponto dos 6 que eu tenho. E vou fazer da mesma forma. O primeiro ponto, só a primeira laçada. O segundo ponto, sempre no mesmo pontinho de base. Tiro a primeira laçada, laço, e venho o meu terceiro ponto, tirando só a primeira laçada. Aí, eu fecho os 3 de uma vez. Olha, aqui a gente trabalhou o segundo ponto dos 6. Faço 2 correntes, laço, e venho aqui, ó, pro meu terceiro ponto. No meu terceiro ponto, da mesma forma, a gente vai trabalhar dessa forma pelos 6 pontos altos que a gente tem. Ó, a gente faz os 3 pontos aqui pela metade, todos no mesmo pontinho de base. Olha, reparem que eu fiz os 3 todos no mesmo ponto. E aí, eu fecho os 3 de uma vez. A gente trabalha dessa forma pelos 6 pontos que a gente tem aqui na volta. Trabalhei aqui, ó, pelos meus 6 pontos altos que a gente tem na volta e a gente fica com 6 bloquinhos de 3 pontos altos, porque para cada um deles a gente fez um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente trabalha aqui a nossa lateral da forma que a gente trabalhou do outro lado. Faço aqui as 2 correntes. 2 correntes e passo aqui para a lateral. Venho no primeiro ponto, tiro o ponto só a primeira laçada, laço, venho no segundo ponto, tiro o ponto só a primeira laçada, laço novamente, venho no terceiro,
tiro o ponto só pela metade. Aí eu fecho os 3 de uma vez, ficando dessa forma. 2 correntes, vou fazer a mesma repetição. Venho no próximo ponto da frente, tiro o meu ponto aqui, ó, só a primeira laçada, laço novamente, venho no próximo ponto e tiro só a primeira laçada. Laço novamente, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada. E aí eu fecho os 3 de uma vez. Então, a gente vai trabalhar toda a nossa lateral dessa forma, toda a nossa lateral. E quando chegar aqui na parte oval, você vai trabalhar os 6 pontos altos da forma que a gente trabalhou desse lado aqui, certo? E quando chegar aqui no final, eu retorno. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Cheguei na volta, trabalhei os 6 pontos altos, ficamos dessa forma, da mesma forma que a gente trabalhou no primeiro lado. Chegando aqui no final, a gente faz 2 correntes, e aí fecho com ponto baixíssimo, né? Pega essas 3 alcinhas aqui, ó, dos 3 pontos, e vem e fecho com ponto baixíssimo. Assim a gente finaliza mais essa volta. Agora, para iniciar a nossa próxima volta, entra aqui nesse espaço de 2 correntes, fazendo um ponto baixo, mais uma corrente. Um ponto baixo e mais uma corrente. Laço, vou fazer um ponto alto inacabado, tirando só a primeira laçada. Laço novamente, faço mais um ponto alto inacabado, tirando só a primeira laçada. Agora, eu fecho os 3 de uma vez, ficando 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 2 correntes, venho no próximo espaço de correntinha e vou fazer a mesma repetição. Tiro um ponto só a metade, laço, tiro mais um ponto só a primeira laçada, laço, tiro mais um ponto só a primeira laçada. Aí eu fecho os 3 de uma vez dessa forma. 2 correntes e passo para o próximo espaço. Assim a gente trabalha toda a nossa lateral. Chegando aqui na parte oval, eu retorno para a gente dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. Chegando aqui na volta, a gente tem esses espaços aqui de 2 correntes. A única coisa que vai mudar aqui na parte da volta é que a gente vai fazer 3 correntinhas. Aqui na lateral a gente estava fazendo 2, aqui na parte da volta a gente faz 3. E aí continua fazendo aqui, ó, para cada espaço de corrente, a gente faz os 3 pontos fechados juntos. Ó, fiz os 3 pontos fechados juntos, faço 3 correntes. E aí passo para o próximo e faço os 3 pontos fechados juntos. Então, aqui na volta a gente faz com 3 correntinhas. Vou fazer aqui a volta e eu retorno para mostrar para vocês. Prontinho, finalizei aqui a volta, ó. Aqui na volta a gente fica com 6 espaços de 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços com 3 correntinhas. Agora a gente faz aqui a nossa lateral da forma que a gente fez do outro lado, com apenas 2 correntes. Faço aqui as 2 correntes e vou trabalhar cada espaço aqui que eu tenho na minha lateral, fazendo 3 pontos altos fechados juntos. Chegando na parte da volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, você vai fazer aqui também. Chegando no final da volta, eu retorno. Finalizei aqui toda a volta, fiz aqui a parte oval da forma que a gente fez no primeiro lado, com 3 correntinhas. O restante aqui, ó, com 2 correntinhas nas laterais. Cheguei aqui no final, faço 2 correntes, fecho com um ponto baixíssimo aqui nesses 3 pontinhos onde a gente iniciou. Puxo o fio e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora eu entro aqui, ó, no meu espaço de corrente, fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente para virar, laço no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim, um ponto V, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço, não faço correntinha de espaço. Laço, já venho no próximo e vou fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Novamente eu fiz o ponto V.
laço, não precisa fazer correntinha de espaço. Passo para o próximo espaço de correntinha, faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim a gente vai trabalhar toda a lateral. Para cada espaço de correntinha, a gente faz o ponto V, que é um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, certo? Finalizei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. Ponto V para cada espaço de corrente que a gente tem, a gente ficou assim. Chegando aqui na volta, aqui a gente faz uma corrente, que é para passar aqui para o nossa parte oval, laço. Aqui nesse primeiro espaço de 3 correntinhas que a gente tem, a gente faz 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, venho para o próximo espaço, ó, de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3, ficando assim, ó. Faço 2 correntes e passo para o próximo. E a gente vai trabalhar assim, ó, aqui na parte oval, para cada espaço que a gente tem 3 correntes, a gente vai fazer 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos no próximo. Pelos 6 espaços que a gente tem, a gente trabalha dessa forma. Trabalhei aqui pelos meus 6 espaços que eu tinha de 3 correntinhas, para cada um deles a gente fez 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Agora aqui a gente vai para a nossa parte da lateral. Faço uma correntinha e aí já venho para o primeiro espaço aqui da minha lateral e faço o ponto V, que é um ponto alto, uma corrente mais um ponto alto no mesmo lugar. Assim, laço, passo para o próximo. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim a gente finaliza essa volta. Na parte reta do nosso tapete, a gente trabalha ponto V para cada espaço de corrente. Chegando na parte oval, você vai trabalhar da forma que a gente trabalhou aqui no primeiro lado. Finalizando aqui a nossa volta, trabalhei aqui, ó, a nossa parte oval da forma que a gente trabalhou no primeiro lado. Aqui já fiz o meu primeiro ponto V no primeiro espaço aqui. Agora a gente fecha com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Eu tenho ponto baixo, a primeira corrente, eu venho na segunda, fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Fechei com o ponto baixíssimo, eu entro aqui dentro do meu ponto V, fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes para ficar à altura de um ponto alto. Uma corrente que é para virar, laço, no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Então, assim a gente repete o ponto V, ó. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Laço, passo para o próximo ponto V, aqui nesse espaço de uma corrente. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, aqui a gente vai repetir ponto V dentro de ponto V, ó. Fiz o ponto V, laço, passo para o próximo. No espaço de uma correntinha, a gente faz um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar toda a minha lateral fazendo ponto V dentro de ponto V. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês, ponto V dentro de ponto V. Aqui na parte da volta a gente repete essa correntinha, uma corrente, laço e venho aqui nesses 3 pontos altos. No primeiro eu faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro eu faço 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, a gente fica agora, ó, com 4 pontos altos, porque no último a gente fez o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Faço 2 correntes e passo para o próximo. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos. Ficando agora com 4 pontos altos aqui, cada motivo aqui na volta. Aí faço 2 correntes e passo para o próximo. E assim a gente trabalha os nossos 6 motivos
os 6 que a gente tem dessa forma, ponto em cima de ponto, ponto em cima de ponto, sempre no último ponto a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer aqui a volta e aqui no finalzinho eu retorno. Trabalhei aqui, ó, a parte da volta para cada grupinho que a gente tinha de 3 pontos altos, agora a gente ficou com 4 pontos altos. As duas correntinhas continuam. Então, 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Sempre no último ponto a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. E agora a gente trabalha aqui a nossa lateral. Uma corrente, venho dentro do ponto V e vou repetir o ponto V, que é um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Vou finalizar essa volta dessa forma, chegando no final eu retorno. Finalizando aqui a nossa volta, chegando aqui no final, vocês sempre fazem uma correntinha aqui, ó, para fazer o ponto V, tá bom? E aí, a gente fecha com um ponto baixíssimo no nosso primeiro pontinho aqui onde a gente iniciou. Tem o ponto baixo, a primeira corrente, na segunda eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora eu entro aqui dentro do ponto V, fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes para ficar a altura de um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu faço uma corrente, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, aqui a gente repetiu o ponto V. Reparem que a gente está fazendo ponto V dentro de ponto V. Laço, passo para o próximo. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. E assim eu vou trabalhar toda a minha lateral. Ponto V dentro de ponto V. Finalizei aqui a parte da lateral, ponto V dentro de ponto V. Aqui na parte oval a gente faz uma corrente e aí trabalha aqui os 4 pontos altos. No primeiro eu faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto. E no quarto, a gente faz 2 pontos altos. Agora, ficando com 5 pontos altos aqui o nosso motivo, olha. Sempre no último ponto, a gente faz 2 pontos, que é o nosso aumento. Aí, faço 2 correntes, passo para o próximo. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, a gente faz 2 pontos altos, ficando com 5 pontos altos aqui o nosso motivo, dessa forma aqui, ó. E essa vai ser a nossa repetição aqui da nossa base, minha gente, ó. Aqui na lateral vai ser sempre ponto V dentro de ponto V. Na parte oval você sempre vai repetir aqui uma corrente, ponto em cima de ponto e no último ponto sempre 2 pontos altos para ser o nosso aumento. Aí 2 correntes, repete novamente, ponto em cima de ponto, no último ponto 2 pontos altos. Eu vou fazer essa repetição por 8 voltas, contando a partir desses 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tô na terceira, vou terminar essa terceira e fazer mais 5 voltas, fazendo essa repetição, e aí eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizei aqui toda a base da forma que eu falei para vocês. Chegando aqui no final, já fiz aqui o meu último ponto V, a gente ficou dessa forma. Contando a partir dos 3 pontinhos, como eu falei, a gente fica com 8 voltas, contando a partir desses 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voltas. Cheguei aqui no final, eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou. Fechei com um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, aqui você já pode cortar esse fio pra gente arrematar. Agora, com o fio na cor verde militar, vamos iniciar aqui a nossa próxima volta. Faço aqui um nozinho inicial para prender o fio e vou iniciar aqui, ó, nesse espaço de uma corrente. Prendo o fio aqui fazendo um ponto baixo e mais uma corrente que é para ficar a altura aqui de um ponto alto.
Laço, venho em cima do ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho dentro do ponto V, no espaço de uma corrente, e vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do ponto V, que é o espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto. Aqui, ó, eu já estou prendendo esses fios que a gente deixou aqui atrás. Laço, em cima do ponto, vou fazer um ponto alto. A gente trabalha toda a nossa lateral dessa forma, olha. Onde tem uma correntinha, você faz um ponto alto. Em cima de cada ponto, você faz ponto alto. Para cada espaço de uma corrente, um ponto alto. Assim a gente trabalha toda aqui a nossa lateral. Finalizei aqui a nossa lateral, ficamos dessa forma, ponto em cima de ponto. Cada espaço de corrente a gente também fez um ponto alto. Aqui na parte da volta a gente vai trabalhar fazendo a mesma repetição. Ponto em cima de ponto, como eu já fiz aqui. E sempre aqui no último ponto a gente vai repetir o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, vou repetir aqui o meu aumento, ó, no último pontinho. Ficando assim. Repetir o aumento, aqui no espaço onde tem 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Aí aqui a gente vai repetir ponto em cima de ponto e sempre no último ponto do motivo a gente faz o aumento. Então, a gente vai trabalhar essa volta toda dessa forma em pontos altos. Prontinho, finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. E a gente ficou assim, dessa forma, toda a volta em pontos altos. A gente ficou com um total de 450 pontos altos aqui na nossa passadeira. Cheguei aqui no final, já fiz meus 2 últimos pontos. Dou uma alongada aqui e posso cortar esse fio pra gente fazer o nosso acabamento. Para fazer aqui o meu acabamento da volta, para não ficar aquela correntinha aqui, eu venho aqui, ó, nessas 2 laçadinhas. Aqui eu tenho o ponto baixo e tenho uma corrente. Eu venho nessas 2 laçadas de cima, que já pertence aqui o segundo ponto. De trás para frente, eu puxo o fio, ó, dessa forma. Puxo o fio. E aí, eu volto nesse ponto aqui, de onde tá saindo aqui a minha laçada, pega essas 2 alcinhas, passando por dentro dessa correntinha do primeiro ponto, levando ela para trás, ó, dessa forma. E aí, aqui a gente cria uma laçada em cima desse ponto, desse primeiro ponto, uma laçada falsa. Então, a gente fica com o nosso acabamento dessa forma. E aí, aqui a gente esconde essa pontinha por trás de alguns pontinhos, coloco 3 perninhas para cada lado, ó, 3 perninhas para cada lado, passo uma delas aqui em outro ponto, e aqui eu dou 3 nozinhos. Assim eu faço com todas as pontinhas que eu tenho no meu tapete, tá? Ó, uma não muito apertada, para não repuxar, e aí dou mais 2 bem apertadinhas. Feito isso, eu já posso cortar aqui o excesso e passar a cola em cima. E assim você faz com todas as pontinhas que você tem aí no seu tapete. E aí, a gente fica dessa forma aqui. Agora aqui, com o fio na coambá, a gente vai fazer uma volta em pontos puff. Faço aqui o meu nozinho inicial. Vou iniciar aqui nesse primeiro ponto, aqui onde tem o espaço de uma corrente. Vou prender aqui fazendo um ponto baixo e mais 2 correntes que fica aqui à altura de um ponto alto, dessa forma. Agora eu laço e aí eu venho aqui, ó, dentro desse ponto baixo. Dentro dele vou puxar aqui as minhas laçadas. Puxo uma, eu dou uma alongada que é para ficar na mesma altura dessa laçadinha que está na agulha. Volto, puxo a segunda, ó, dessa forma, laço, volto dentro do ponto baixo, puxo a terceira,
puxo a terceira, laço, volto e puxo a quarta. Se você quiser fazer só com 3 laçadas, pode. Eu tô fazendo com 4 laçadinhos porque ele fica mais gordinho. Nesse primeiro aqui é mais apertadinho para puxar, porque a gente está fazendo aqui dentro do ponto baixo. Puxei aqui as minhas 4 laçadas. Eu vou pular um ponto de base, venho no próximo e aqui, ó, puxo o fio e passo por dentro de todas essas laçadas que eu tenho na agulha, ficando assim. Agora eu faço 2 correntes. 2 correntes, laço, volto aqui. Agora a gente não vai pegar dentro do ponto baixo, a gente abraça ele aqui, ó, por baixo dessas laçadas que a gente tem, olha, aqui. E aí vou puxar aqui as minhas 4 laçadas. Puxo uma, laço, volto novamente, puxo mais uma, laço, volto novamente, a minha terceira, laço e a quarta. Dessa forma. Aí, pulo um ponto de base, venho no próximo, puxo o fio assim, ó. Aí, passo o fio por dentro de todas essas laçadas que está na agulha. Vai ficando assim. Aí, faço 2 correntes. 2 correntes. Fazer mais uma aqui com vocês. Laço, volto aqui abraçando esse pontinho baixo que a gente fez. Puxo aqui a primeira laçada. Laço, puxo a minha segunda laçada. Laço, volto aqui, puxo aqui a minha terceira laçada. Laço, volto e puxo aqui a minha quarta laçada. Pulo um ponto de base e no próximo puxo o fio, ó, ficando assim, laço o fio e passo por dentro de todas. E assim a gente trabalha toda aqui a nossa lateral, certo? Quando chegar na parte oval, eu retorno. Trabalhei aqui toda a lateral da forma que eu falei pra vocês, a gente ficou dessa forma aqui. Ó, o último ponto eu fechei aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse ponto, o segundo ponto aqui já pertence, já entrando aqui na parte oval, ó. 1, 2, eu prendi aqui. Aí agora daqui pra frente a gente vai fazer, a única diferença é que a gente vai fazer 3 correntes. Faço 1, 2, 3 correntes. Aqui a gente estava fazendo 2, agora a gente está fazendo 3 aqui na parte oval. Aí laço e vou fazer meus pontos puff normal, ó. Puxo aqui a primeira laçada, puxo aqui a minha segunda laçada, a minha terceira laçada e a quarta laçada. Puxei aqui a minha quarta laçada, pulo um ponto de base e no próximo venho, puxo o fio, ó, ficando assim, aí laço e passo por dentro de todos. Dessa forma. Então, aqui a gente vai fazer 3 correntes na parte oval. Na parte da lateral, a gente faz. Chegando aqui no final da nossa volta, olha como que a gente está ficando. Aqui, minha gente, chegando no finalzinho, a gente tá pulando um ponto, né? Sempre pulando um ponto. Se vocês chegar aqui no finalzinho pulando um ponto, confere aí na base de vocês que vocês vão ficar ao todo, contando ao todo, tanto essas argolinhas de 2 correntes com essas de 3 correntes, vocês vão ficar com um total de 225 argolas, porque a gente tem 450 pontos na volta anterior, certo? Então, a gente fica com 225. E a gente precisa de 226. 226. Então, aqui no finalzinho, eu vou fazer aqui, ó, vou pular apenas, não vou pular um ponto, já venho no próximo. Eu vou fazer aqui as minhas 3 correntes, olha. Aqui eu tô faltando apenas 3 pontos altos pro final. Fiz as 3 correntes, venho aqui fazer meu ponto puff normal, pulo aqui, vou fazer as minhas 4 laçadas. Fiz aqui as minhas 4 laçadas, eu não vou pular ponto, eu já venho no próximo e vou fazer aqui meu ponto puff. Fiz aqui o ponto puff, eu vou fazer mais um. Esse outro eu vou pular. Vou fazer aqui as 3 correntes.
Faço aqui as minhas laçadinhas, ó. 3, 4. Esse aqui eu pulo. Pulo um, venho no próximo. Ó. Então, eu só não pulei esse e esse último aqui, que a gente não vai pular porque não sobrou ponto. Ó, a gente não pulou um e o último que não sobrou ponto. Aí, aqui, esse último, eu faço 2 correntes. 2 correntes. Vou fazer aqui meu ponto puff. Puxei aqui as minhas laçadas e eu venho aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui, de onde saiu essas laçadas aqui do primeiro ponto puff que a gente fez. E faço aqui meu ponto puff normal. Puxo e passo por dentro de todas, ficando assim. Aí, faço 2 correntinhas, 2 correntes, venho aqui, ó, na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Fazendo dessa forma, a gente fica com 226 no total de tudo, de argolinha, tanto na lateral como na parte oval, a gente fica com 226 argolinhas, certo? Então, vocês conferem aí a de vocês. Aqui, a gente fez um, ó, não pulou ponto, 2, ficou 2, o último e esse penúltimo aqui, a gente não pulou. Então, a gente fica assim. Agora, eu dou uma correntinha, já posso cortar esse fio e arrematar. Finalizamos aqui a nossa volta de pontos puff. Fiz aqui a minha marcação da parte oval e da lateral. A gente ficou com 226, né, argola ao todo, ao longo aqui da nossa base, com 226. Fiz aqui a nossa divisão e coloquei 81 argola aqui pra gente trabalhar a nossa lateral, 81 de cada lado, e deixei apenas 32 argolas aqui na parte oval, certo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Reparem que eu coloquei aqui o nosso marcador, olha, coloquei aqui o marcador já no final aqui da nossa parte oval. Não quis deixar muito ponto pra cá pra não embabadar, porque como o nosso bico é pesado, pra não embabadar. Então, eu coloquei aqui, ó, já no final da nossa parte oval e contei 81 argola e já iniciando aqui a parte oval também, ó, certo? E deu um total de 81, então vocês conferem aí 81 argola de um lado e do outro. E na parte oval eu deixei aqui apenas 32 argolas para a gente trabalhar na parte oval. A nossa próxima volta eu vou trabalhar com o fio na cor verde piritar, que é essa mesma cor que a gente trabalhou a volta toda em pontos altos. Faço aqui um nozinho inicial para prender o fio e eu vou iniciar aqui onde eu coloquei o meu marcador. Olha, onde eu coloquei o marcador, eu vou fazer um ponto baixo mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Venho para a próxima argolinha, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Venho para a próxima, faço 2 pontos altos. E eu vou trabalhar toda aqui a minha lateral dessa forma, trabalhando 2 pontos altos para cada argolinha de base que a gente tem, por 81 argolinhas. Quando eu fizer 81, eu retorno para a gente dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, a lateral por 81 espaços de corrente, eu trabalhei 2 pontos para cada um deles. Cheguei aqui no final, vou tirar o marcador, eu tinha colocado aqui ó, onde terminava. E agora a gente trabalha 32 alças dessas de corrente da seguinte forma. Na primeira eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, olha, 3. Na próxima, eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2. Na próxima, eu trabalho 3. 1, 2, 3. E a gente vai revezando.
Em um, a gente trabalha 3, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 2. 1, 2. E eu vou trabalhar dessa forma pelos 32 espaços que eu tenho aqui na volta. Sempre dessa forma, um com 3 e outro com 2, um com 3 e outro com 2. Trabalhou os 32 espaços dessa forma, trabalha novamente 81 espaços com 2 pontos altos. Trabalhou os 81 espaços, chegou na parte da volta novamente, você vai trabalhar 32 espaços da forma que a gente iniciou o primeiro lado, certo? Finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. A gente ficou com um total de 484 pontos altos. Cheguei aqui no final, já fiz aqui meu último ponto alto, dou uma alongada no fio e aqui eu vou cortar ele para fazer o acabamento. Aqui eu gosto de fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, porque ele fica bem feitinho. Então, eu venho aqui, eu tenho o ponto baixo, eu tenho essa corrente, eu venho nessas duas alcinhas aqui, ó, de cima, já desse segundo ponto. Dessa forma, puxo o fio aqui pra frente, ó, dou uma ajustada aqui. Ajustei, volto nesse pontinho aqui que o fio tá saindo, vou mostrar pra vocês de pertinho. Aqui o fio tá saindo desse ponto, então eu venho nele, volto nele, pego essas duas alcinhas aqui do ponto e vou passar aqui, ó, nessa correntinha desse primeiro ponto, levando esse fio aqui para trás. E aí a gente fica assim, ó, dou uma ajeitadinha aqui, dou uma puxada, ó. Fica perfeito aqui o nosso acabamento. E aqui eu escondo esse fio aqui atrás. Dessa forma. Coloco 3 perninhas para cada lado. Passo uma delas aqui em outro pontinho. Passo uma delas aqui em outro ponto, olha. E aí, faço 3 nozinhos para ficar bem... O primeiro eu não aperto muito para não repuxar. Faço mais 2, bem apertadinho. E aqui eu já posso cortar esse excesso de fio aqui. Então, assim, está finalizada aqui a nossa volta. Agora, com fio natural, novamente, faço aqui o meu nozinho inicial. Posso iniciar aqui em qualquer ponto de base. Vou iniciar aqui, ó, bem no espaço de correntinha aqui. Faço um ponto baixo e mais uma corrente que é para ficar à altura de um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Aqui eu já vou esconder nessa pontinha que fica aqui atrás. Venho no próximo, faço um ponto alto. A gente vai trabalhar essa volta toda em pontos altos. A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Não tem aumento aqui na volta, é só ponto em cima de ponto. Vou fazer toda a volta dessa forma. Chegando aqui no final eu retorno. A gente continua com 484 pontos altos, certo? Não aumenta e nem diminui. Finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, a gente fecha com o ponto baixíssimo nessa correntinha aqui. Eu tenho o ponto baixo, tenho a correntinha, então eu venho na correntinha, vou fechar com o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer uma volta toda em pontos baixos. Já tenho uma laçada aqui na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto, faço aqui o meu ponto baixo. Então, a gente iniciou aqui, ó, nesse segundo ponto. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A gente vai fazer toda a volta fazendo ponto baixo sobre ponto alto. E continuamos com 484 pontos, certo?
Finalizei aqui toda a volta em pontos baixos, ponto em cima de ponto. Cheguei aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente. Essa uma corrente já faz a altura de um ponto baixo. E vou fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes, vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, a gente prende com um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fazer mais um. Aqui a gente fez um total de 5 pontos baixos. Fiz 5 pontos baixos, eu faço novamente 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 correntes, eu pulo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, faço um ponto baixo. Aí venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. A gente fez novamente 5 pontos baixos. Faço 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes, pulo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo, vou fazer aqui meus 5 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar toda a volta dessa forma. Finalizando aqui a nossa volta, da forma que eu falei para vocês. Cheguei aqui no final, já fiz aqui as minhas últimas 7 correntes. Pulei 6 pontos de base, prendi aqui no sétimo com um ponto baixo. E a gente completa aqui, ó, com um ponto baixo. Faço o meu segundo, o terceiro, o quarto. E o quinto é a primeira correntinha aqui quando a gente iniciou. Então, eu fecho aqui, ó, na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza essa volta. A nossa próxima volta, a gente entra aqui dentro, ó, nesse espaço de corrente, fazendo um ponto baixo e mais uma corrente para ficar a altura de um ponto alto. Laço, aqui eu vou fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui mais 6 pontos altos, contando com o ponto baixo e a corrente que a gente subiu, a gente fica com 7 pontos altos. Aí eu faço uma corrente e vou fazer mais 7 pontos altos aqui, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz mais 7 pontos altos. Então, aqui a gente ficou 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos. Eu vou pular aqui 1, 2, nesse terceiro ponto, nesse pontinho aqui, ó, que tá abaixo dele, abaixo do terceiro ponto. Eu venho nele e pego ele aqui, ó, abraçando ele dessa forma, fazendo um ponto baixo em relevo. Então, a gente fica assim. Fiz o ponto baixo em relevo, já laço e passo aqui, ó, para nosso próximo espaço de correntinhas. Então, eu faço um ponto alto e aqui eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, eu faço uma corrente, laço, no mesmo espaço aqui eu faço mais 7 pontos altos. Trabalhei aqui mais 7 pontos altos e a gente vai ficando, ó, nossos motivos dessa forma. 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos. Aí aqui eu pulo 1, 2, no terceiro ponto, nesse pontinho que tá abaixo dele,
Pego dessa forma aqui, ó, fazendo um ponto baixo em relevo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Então, a gente vai ficando assim. Fiz o ponto baixo, laço e já passo pro próximo. E vou fazer a mesma repetição. Dessa forma, eu trabalho toda a volta. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. Olha como que a gente ficou. Chegando aqui no final, venho aqui, ó, no meu terceiro ponto, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro ponto, nesse pontinho de baixo, pego ele dessa forma e faço aqui meu último pontinho baixo em relevo. Fiz o ponto baixo em relevo, dou uma alongada nesse fio aqui e já posso cortar ele pra gente fazer o nosso acabamento. E aqui com a agulha de tapeceiro, eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto baixo, tenho uma corrente, eu venho nessas duas laçadas aqui, ó, de cima do ponto, que já pertence a esse segundo ponto, puxo aqui o fio pra frente, ó, venho de trás pra frente, puxo ele pra frente e volto aqui, ó, no meu ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas do ponto baixo, jogando esse fio pra trás, olha. Pego ele, passo por dentro desse primeiro ponto aqui, jogando o fio lá pra trás. Então, a gente fica assim. Aí, aqui, ó, você puxa essa primeira laçada e puxa lá pra ajustar. Então, a gente fica com o acabamento bem feitinho. Aí, aqui atrás, você esconde. Passa esse fio aqui, ó. Esconde atrás desses pontinhos aqui mesmo. Escondeu, coloco 3 perninhas para cada lado. Passo uma delas aqui em outro pontinho. E vou fazer aqui 3 nozinhos. Faço um, não muito apertado, e mais 2 bem apertadinho. E aí, a gente já pode cortar essas pontinhas aqui. Agora aqui, com o fio na cor verde, novamente, faço aqui a minha laçada inicial. Feito aqui a minha laçada inicial, a gente vai trabalhar nesses 5 pontos baixos que a gente tem entre um motivo e outro. Eles ficam aqui atrás, olha. Reparem que a gente trabalhou o terceiro ponto, mas nessa carreirinha de pontos baixos, abaixo desses 5 pontos. Então, aqui a gente tem os 5 pontos, eu vou 1, 2, no terceiro, ó, no terceiro ponto, prendo o fio com o ponto baixo. Um ponto baixo e 2 correntes para fazer a altura de um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntes, laço, volto no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente fica com um ponto V. Fiz um ponto alto, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes, venho aqui, ó. Nesse motivo, eu tenho esse espaço de uma correntinha. Eu vou inserir a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Ficando dessa forma. Fiz o ponto baixo, eu faço 5 correntes. 3, 4, 5. 5 correntes, laço, venho aqui, ó, nos 5 pontos baixos novamente. Eu pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes, laço. No mesmo pontinho, eu faço mais um ponto alto. Ficando com o ponto V. Olha como que a gente vai ficando. Fiz o ponto V, eu vou fazer 5 correntes. 3, 4, 5. Venho aqui, ó, no espaço de uma correntinha no meu motivo, aqui, e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma. Fiz um ponto baixo, vou fazer 5 correntes. 3, 4, 5. Laço,
venho nos meus 5 pontos baixos que eu tenho, pulo 1, 2, no terceiro eu vou fazer o ponto V, que é um ponto alto, 5 corrente, 3, 4, 5, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta dessa forma, certo? Quando chegar aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui toda a nossa volta, olha como que a gente ficou. Chegando aqui no final, já prendi aqui com o ponto baixo aqui no meio, ó, nesse espaço de uma corrente. Faço aqui 5 correntinhas. Finalizando aqui a nossa volta, a gente fez toda a volta da forma que eu falei pra vocês e a gente ficou assim, ó. Chegando aqui no final, já fiz as 5 correntes e eu venho aqui. Tenho ponto baixo, a primeira corrente, na segunda eu fecho com um ponto baixíssimo. E a gente fica dessa forma. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu entro aqui, ó, dentro do meu ponto V, com um ponto baixo, faço mais 2 correntes para ficar a altura de um ponto alto. Laço, vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui mais 4 pontos altos dentro do meu ponto V, contando com as correntinhas que a gente subiu, a gente fica com 5 pontos altos. Agora eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, que é as correntinhas que a gente subiu, puxo aqui a minha laçada, olha, puxo aqui a laçada e forma o ponto pipoca, ficando assim. Faço 3 correntes, fecho com o ponto baixíssimo aqui, ó, do ladinho. Fechei com o ponto baixíssimo, subo 3 correntes, laço e vou fazer mais 4 pontos altos aqui do lado. Faço 1, faço 2, o terceiro e o quarto. Contando com as correntinhas que a gente subiu no início, a gente fica com 5 pontos altos. Aí eu venho no primeiro ponto, que é as correntinhas que a gente subiu, puxo aqui a minha laçada e a gente forma o ponto pipoca. Então, a gente vai ficar, ó, com 2 pipocas aqui no ponto V. Vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntes e eu venho pro próximo ponto V. Venho pro próximo ponto V e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Olha. Trabalhei os 5 pontos altos dentro do ponto V, eu venho no primeiro ponto dessa forma, puxo aqui a minha laçada e venho fazendo ponto pipoca, ficando assim. Faço 3 correntes, fecho com um ponto baixíssimo aqui do ladinho. Fechei com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes e aqui eu vou fazer mais 4 pontos altos. Fiz aqui mais 4 pontos altos, eu venho no primeiro ponto aqui, que é as correntinhas que a gente subiu, e puxo o fio formando um ponto pipoca. Então, a gente vai fazer, ó, duas pipocas para cada ponto V que a gente tem. E aí, faço 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntes, laço, passo para o próximo ponto V e vou fazer novamente as 2 pipocas. Vou trabalhar dessa forma por toda a volta. Prontinho, finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. Olha como que a gente ficou. Chegando aqui no final, já fiz aqui as 8 correntes. Eu fecho com um ponto baixíssimo na nossa primeira correntinha, aqui onde a gente iniciou. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu dou uma corrente e aqui eu já posso cortar esse fio e arrematar pra gente iniciar a nossa próxima volta. A nossa próxima volta, eu vou trabalhar com o fio na coambá, o mesmo fio que a gente fez o ponto puff.
Faço aqui o meu nozinho inicial. Feito o meu nó inicial, a gente vai começar aqui, ó. Eu tenho esse ponto baixo aqui, eu vou inserir a agulha nele e vou prender essa alça de cima aqui de 8 correntes também. Então, eu abraço as duas e aqui eu faço um ponto baixo. Eu abracei as duas alças e fiz um ponto baixo. Vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Fiz 6 correntes, laço o fio na agulha e aqui a gente vai dar uma afastada nessa pipoca aqui, ó. Puxo ela aqui pro ladinho e aqui a gente vai fazer 5 pontos altos, ó, do ladinho dela. Então, faço 1, faço 2, 3, 4, 5. Ó, fiz 5 pontos altos do ladinho da pipoca. Venho no primeiro e vou formar outra pipoca. Ó, uma pipoca. Agora eu faço 6 correntes. 3, 4, 5, 6. 6 correntes. Laço e aqui do ladinho a gente vai fazer mais 6 pontos altos. Dou uma afastada, ó, nessa outra pipoca aqui pro ladinho e vou fazer 5 pontos altos aqui. É apertadinho, mas dá pra fazer. 1, 2, 3, 4, 5, ó, fiz 5 pontos altos aqui do ladinho. Agora eu venho no primeiro, puxo aqui a minha laçada e faço o ponto pipoca. Ficando dessa forma aqui, ó, 2 pipocas. Agora eu faço 6 correntes, 3, 4, 5, 6. 6 correntes e eu venho aqui, ó, no ponto baixo, prendendo essa alcinha aqui de cima também. Então, abraço os dois, olha, abraço os dois e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, olha, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Fez o ponto baixo, faço as 6 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço. Faço aqui a minha primeira pipoca aqui pro ladinho e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Ó. Feito os 5 pontos altos, a gente vem no primeiro ponto, puxo aqui a laçada para formar o ponto pipoca. Ficando assim. Feito o ponto pipoca, eu faço 6 correntes, 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço. Agora, a gente vai fazer mais uma pipoca aqui, ó, no mesmo espaço. Dou uma puxada aqui na minha pipoca para criar o espaço, olha. E vou fazer 5 pontos altos aqui do lado. Feito os 5 pontos altos, a gente vem no primeiro ponto, puxo aqui a laçada e forma o ponto pipoca. A gente vai ficando dessa forma aqui. Feito o segundo ponto pipoca, eu vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6. 6. Aí, venho aqui, ó, no pontinho baixo, entro no ponto baixo, prendendo essas correntinhas de cima também. E faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta dessa forma. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. Cheguei aqui no final, já fiz aqui as minhas 6 correntes e eu fecho com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo onde a gente iniciou. Então, venho nele e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma corrente, posso cortar esse fio pra gente arrematar. Esses fios aqui, eu gosto de passar eles aqui, ó, nessas correntinhas que a gente tem. Então, eu venho, ó, vou passando até ele sumir todinho. Eu faço isso com as duas pontinhas. Passo uma pra cá e a outra pra cá.
Agora, com o fio na cor natural, faço aqui o meu nozinho inicial e venho aqui. Vou pegar nessas 6 alcinhas que eu tenho aqui antes da pipoca. Aqui eu prendo o fio fazendo um ponto baixo e vou fazer mais uma corrente que é para ficar à altura de um ponto alto. Laço e aqui dentro eu vou fazer mais 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Fiz mais 6 pontos altos, contando com as correntes que a gente subiu, a gente fica com 7 pontos altos. Agora eu venho aqui na minha pipoca, pego ela por trás assim, ó, abraçando ela e faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Fiz o ponto baixo, laço, aqui eu tenho as 6 correntes entre uma pipoca e outra. Aqui eu faço 6 pontos altos, 7 pontos altos, perdão. Faço 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7 pontos altos, venho aqui na minha pipoca, pego ela dessa forma e aqui eu faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Fiz o ponto baixo, laço, aqui eu tenho a outras 6 correntinhas e aqui eu faço mais 7 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, mais 7 pontos altos, agora a gente vem aqui. Eu vou unir esse motivo com esse ponto baixo aqui atrás. Então, eu venho nesse espaço que eu tenho uma corrente, insiro a agulha pegando esse ponto baixo também, olha, aqui atrás. E assim eu faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Fiz o ponto baixo, laço, aqui eu já tenho as 6 correntes e vou fazer 7 pontos altos nas 6 correntes. Fiz os 7 pontos altos, agora eu venho aqui, ó, pego abraçando a minha pipoca dessa forma, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, aqui eu tenho mais 6 correntes. Vou fazer 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, pego aqui a minha pipoca, abraçando ela aqui, ó, por trás, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, aqui eu tenho mais 6 correntes, eu vou fazer 7 pontos altos. Fiz novamente os 7 pontos altos, agora a gente vai unir esse motivo da frente, prendendo também com o ponto baixo. Eu venho nesse espaço que eu tenho uma correntinha e pego aqui, ó, o ponto baixo também e faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar toda a volta do nosso tapete dessa forma. Vou concluir aqui, chegando no final, eu retorno. Finalizando aqui toda a nossa volta, chegando aqui no final, eu venho aqui, ó, pego no espaço que tenho uma correntinha, pegando o ponto baixo lá atrás e faço aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, dou uma alongada no fio, vou cortar para a gente fazer aqui o nosso acabamento. Aqui, para finalizar, a gente pega, eu peguei uma agulha de tapeceiro e eu venho aqui. Eu tenho ponto baixo, tenho uma corrente, eu venho nessas 2 alcinhas aqui, ó, de cima desse segundo ponto já. Puxo o fio de trás para frente, ajusto, ó, puxo aqui e ajusto. Volto no pontinho baixo aqui, ó, de onde está saindo o meu fio. Pego essas 2 alcinhas do ponto baixo e vou passar aqui, ó, por dentro desse primeiro ponto aqui, dentro dessa correntinha. E vou levar esse fio aqui para trás. Ficando assim. Aí aqui você vai ajustando, ó. Puxa, dá uma puxadinha aqui, puxa mais lá atrás, que é para ficar bem feitinho aqui a
nossa emenda. Puxo mais um pouquinho, olha, fica perfeito. Aqui atrás a gente esconde essa pontinha de fio aqui, por trás desses pontinhos aqui mesmo. Agora eu coloco 3 perninhas para cada lado. Passo uma delas aqui em outro pontinho. E aqui eu dou 3 nozinhos. Assim eu faço com todas as pontinhas que tem aqui no meu tapete. Faço 1, 2, bem apertado. E o terceiro. E aqui eu já posso cortar esse excesso de ponta. Fiz aqui todos os meus arremates, ajeitei o biquinho de acabamento, todo e qualquer tapete, minha gente. Sempre que vocês terminam, vocês dão uma ajeitada no bico, dão uma puxadinha para ele ficar bem retinho. E ficou dessa forma aqui a nossa passadeira. Eu gostei bastante do resultado e eu espero que vocês gostem também.